A técnica de construção cordwood, ou construção com lenha, é muito antiga, mesmo que hoje possa parecer quase inovadora. As suas origens remontam a milhares de anos atrás, especialmente em lugares como a Grécia, mas também em locais frios como a Sibéria. Não há informações detalhadas sobre as origens da construção cordwood. No entanto, casas contemporâneas poderiam ter sido construídas na Europa, Ásia e Américas. A técnica teve um breve período de popularidade no norte dos Estados Unidos durante a Grande Depressão, principalmente devido aos seus materiais de baixo custo e facilidade de construção. Materiais a utilizar na construção cordwood. Madeira. A construção cordwood utiliza como material principal troncos de árvores cortados em volta de 20 a 50 cm de comprimento, dependendo da largura das paredes. Essa utilização pode ter uma vertente muito económica se forem utilizadas árvores provenientes de abates de limpeza em áreas densamente arborizadas. Podem ser usados mais de 30 diferentes tipos de madeira. As madeiras mais resistentes à podridão são as mais desejáveis, como teixo do Pacífico, cipreste calvo, cedros e zimbro. Madeiras arejadas e menos densas são superiores porque elas encolhem e expandem em proporções menores do que as madeiras densas, mas, independentemente da espécie arbórea, toda a madeira deve ser descascada antes do início da construção. Argamassa. Vários especialistas aconselham diferentes receitas para mistura de argamassa. Um exemplo de receita pode ser composta por 9 partes de areia, 3 de serradura, 3 de cal de construção, cal não agrícola, e 2 de cimento Portland. A cal de construção faz a parede mais flexível e respirável, porque leva mais tempo para curar completamente do que o cimento. Isolamento térmico. Um bom isolamento depende de uma variedade de fatores, como a espessura da parede, do tipo de madeira usada e também da receita ou composição da argamassa. No entanto, o revestimento do espaço entre as duas camadas de argamassa, exterior e interior, das paredes, tem também um papel muito importante na eficiência térmica do interior das habitações. Os materiais a utilizar nesse revestimento podem ser muito diversos e, dependendo do poder de investimento do construtor, podem ser mais sofisticados, como a lã de vidro, vermiculita, poliuretano expandido ou, quando se pretender uma solução mais económica e mais ecológica, utilizar simplesmente serradura, jornais velhos ou mesmo palha. Custos. Uma casa cordwood pode ser construída com significativamente menos custo inicial do que uma casa de madeira padrão, de tamanho comparável, se o trabalho for feito principalmente pelo proprietário, com a ajuda de amigos e familiares. Se uma parede cordwood for construída com competência, ela não só vai exigir menos manutenção a longo prazo, mas também pode ser mais barata a sua construção. Se uma casa cordwood for mal construída e sem isolamento suficiente, os custos de aquecimento poderão tornar-se maiores do que numa casa tradicional. Processo de construção. O derrubo da madeira deve ser feito no início da primavera e a casca deve ser removida de imediato, com um utensílio apropriado. Nessa altura a seiva ainda está em execução e fornece uma camada de lubrificante entre a casca e a madeira, tornando a separação uma tarefa mais fácil do que se deixar esse trabalho para mais tarde, quando as duas camadas já estiverem bem ligadas entre si. Uma vez descascados, os troncos devem colocar-se para secar pelo menos durante 2 a 3 anos. É aconselhável que se coloquem à sombra para que a secagem ocorra mais lentamente, podendo evitar-se ou pelo menos minorar a incidência de rachaduras e torções nos troncos. É também importante que os troncos estejam bem secos para efetuar um corte mais perfeito e fiável quanto a medidas, pois, como é sabido, a madeira encolhe bastante durante a secagem. Após a secagem, os troncos devem ser serrados para o comprimento pretendido, largura das paredes. Os cortes devem ficar bem direitos, sendo de evitar a utilização de motosserra, pois essa ferramenta faz um corte muito grosso. Os troncos devem ficar exatamente todos com a mesma medida para que as paredes fiquem o mais perfeitas possível. Uma serra circular ou de fita podem ser utilizadas com vantagem sobre a motosserra, mas o mais importante mesmo será fazer os cortes bem direitos. Esta será também a altura para o construtor decidir se a casa é para fazer com os troncos inteiros na sua forma roliça, ou se pretende rachá-los ou cortá-los em 4, como se faz com a lenha para a lareira. As fundações feitas em concreto devem ficar acima do nível do solo em cerca de 30 a 50 cm e essa parte deve, para uma melhor aparência, ser revestida com pedra lascada. Para começar uma parede devem ser espalhadas 2 camadas de argamassa com cerca de 6 a 10 cm de largura em cima da fundação, uma de cada lado, com um espaço vazio ao centro, que depois será cheio com material isolante.
Depois os toros vão sendo assentes de modo a que fiquem bem acomodados e sem grandes espaços entre si, para evitar o emprego de grandes quantidades de argamassa. Quanto menos espessas forem as juntas de argamassa, melhor será a aparência das paredes. Os troncos devem sobressair de 1 a 2 cm para fora da argamassa e as juntas devem ficar bem lisas e perfeitas, não só para um bom design da parede, mas também para um melhor isolamento e impermeabilidade da mesma. Uma casa cor-de-ouro deve ter os beirais bem sobressaídos, de modo a manter as paredes secas e impedir o aparecimento de fungos. Se as extremidades são mantidas secas e bem arejadas, os troncos vão envelhecer sem problemas. Alguns proprietários têm revestido as suas extremidades com óleo de linhaça ou definem a parede de modo a que os troncos fiquem nivelados com argamassa para posterior impermeabilização. Com o tempo, é normal as juntas dilatarem ganhando fendas, mas estas podem ser corrigidas com uma calafetagem de manutenção. O método de construção cor-de-ouro pode ser usado tanto para a construção de pequenas cabanas como de grandes edifícios, embora, na minha opinião pessoal, este tipo de construção deva estar mais indicado para a construção de pequenas vivendas de campo para serem utilizadas em períodos de férias e pequenas cabanas na floresta ou estruturas de apoio agrícola. A verdade é que também existem edifícios grandes e luxuosos construídos por este processo. Embora se possam utilizar diferentes tipos de árvores, não é aconselhável de modo nenhum a utilização de madeira já semi-apodrecida ou mesmo de árvores pouco resistentes ao apodrecimento. Também não me parece muito viável o uso de madeiras muito propensas a rachar e nestas inclui-se o eucalipto, que embora seja muito durável, tem essa tendência. No entanto, não se deve descartar liminarmente o seu uso devido a ser uma árvore muito abundante e de baixo custo. Por outro lado, o pinho e o chopo são árvores de baixa condutividade térmica e também muito abundantes, que poderão ser uma boa opção para construções cor-de-ouro. Uma cabana ou uma casa cor-de-ouro é, em princípio, muito mais fácil de construir do que uma cabana ou casa de troncos, devido a serem utilizados troncos muito curtos e por isso mais leves e a não serem necessários os encaixes dos troncos como nas construções de registro. Deste modo, uma cabana ou uma pequena casa pode ser facilmente construída por pouca gente ou mesmo por uma só pessoa. O envolvimento do proprietário na construção é que vai ditar o preço final. Neste tipo de construção, o construtor pode dar largas à criatividade, alternando o assentamento com troncos de diversos diâmetros e de diferentes árvores, mas isto é mais uma vez apenas a minha opinião. As juntas, para além de ficarem lisas e perfeitas, devem ser bem pequenas para que a parede não pareça apenas uma parede de betão onde foram introduzidos aqui e ali alguns paus. Algumas curiosidades. Este é o maior edifício cor-de-ouro do mundo. É na Guatemala e foi recentemente concluído. Tem 95 pés ou 32 metros de comprimento e é composto por salas de aula, uma cozinha comercial, uma biblioteca e dormitórios para quase uma centena de estudantes. O aproveitamento de energia solar está bem assumido nesta bonita casa. A construção em redondo parece ser uma opção bem vincada nas casas aparentemente mais luxuosas. Na construção com a técnica cor-de-ouro, podemos dar largas à imaginação e ter apenas o céu como limite. Seja no desenho da casa, que pode ser grande ou pequena, seja no exterior ou no interior da habitação, podemos soltar a nossa criatividade e fazer coisas muito bonitas, como revestir pisos com rodelas de madeira ou construir paredes com vitrais utilizando garrafas. Boas práticas da construção cor-de-ouro. Quem estiver interessado em construir uma casa cor-de-ouro ou mesmo uma pequena cabana, pode obter algumas informações nos sites de Richard Flatow ou até adquirir alguns livros que guiarão o construtor nessa tarefa. Richard Flatow e sua esposa Becky construíram a sua casa cor-de-ouro no norte do Wisconsin em 1979. Desde então, o casal tem escrito livros, realizado workshops e organizado conferências sobre a técnica cor-de-ouro. E eles continuam a fornecer consulta para os construtores e proprietários de casas construídas com esta técnica. Quando Richard e Becky construíram a sua casa em Lincoln County, Wisconsin, em 1979, eles foram os primeiros a construir com lenha na área. 4 décadas depois, existem ali 27 casas e outros edifícios construídos pelo mesmo processo.